considerando o fato relevante divulgado por uma empresa de capital aberto, a perspectiva de alto potencial de entrada de benefícios econômicos futuros na aquisição de um novo ativo operacional resultou em um aumento de R$ 4,50 para R$ 60,50 no valor nominal de suas ações negociadas em bolsa de valores no país e no exterior. 2 meses depois, verificou-se que tal fato relevante era falso e que o acionista majoritário tinha conhecimento disso. Vou marcar aqui que o acionista majoritário tinha conhecimento disso. O que resultou em prejuízo de bilhões de reais para a entidade foi tratado como crime contra o mercado financeiro. Na divulgação inicial do fato relevante, a característica qualitativa fundamental que deixou de ser observada pela entidade foi: letra A, comparabilidade, B, prudência, C, verificabilidade, letra D, representação fidedigna. Primeiro que, entre a característica qualitativa fundamental, essa é uma questão sobre CPC 00. A gente só tem representação fidedigna, porque quais são as características qualitativas fundamentais? Relevância e representação fidedigna. Se a relevância nem está entre as alternativas, então o que sobra para a gente é a representação fidedigna. Comparabilidade e verificabilidade são características qualitativas de melhoria. Prudência não é uma característica qualitativa. Outra observação: verificabilidade, na verdade, não chama mais assim, chama capacidade de verificação. O que me leva a crer que essa questão ela está muito desatualizada, porque desde qual é a revisão que a gente está? Pior que meu iPad não está aqui. Desde a última revisão do CPC 00 e da NBCTG Estrutura Conceitual, a gente não tem mais esse nome de verificabilidade, agora chama capacidade de verificação. E eu venho batendo nessa tecla todas as aulas que a gente trabalha com CPC 00, porque eu ainda vi questões de concursos super desatualizadas usando o nome de verificabilidade. Então, a questão ela está desatualizada, mas não é impossível que a gente resolva. Mas, assim, fica a observação que a FGV pisou na bola quando ela usou o nome de verificabilidade, porque está muito desatualizada. E eu acho que essa desatualização, sei lá, eu acho que ela foi atualizada em 2018, o CPC 00, eu acho, tá? Não tenho certeza. Então, quer dizer que essa questão está desatualizada desde esse tempo e estava no banco de questões da FGV, ou o elaborador que está super desatualizado, usando um CPC desatualizado para poder elaborar questões. Fica aí a observação, não sabemos. Mas que tem alguma coisa de muito errado aqui, tem, tá? Então, fica essa observação. Aí eu trouxe, então, a definição de cada um deles, baseado nos trechos que eu tirei do CPC 00, tá? Então, letra A. Comparabilidade é a característica qualitativa que permite aos usuários identificar e compreender similaridades e diferenças entre itens. Não é o caso. B. Prudência. É o exercício de cautela ao fazer julgamento sobre condições de incerteza. O exercício de prudência significa que ativos e receitas não estão superavaliados e passivos e despesas não estão subavaliados. Você poderia até pensar assim, mas que seria prudência porque foi superavaliado, né? Mas aqui, no exercício da prudência, é quando você tem uma condição de incerteza. Você está fazendo esse julgamento sobre uma condição de incerteza, e qual é o termo que eu uso? Eu esqueci o termo que eu queria usar para falar para vocês. Mas, assim, no sentido aqui que o empresário fez, ele é um empresário, ele é um acionista. O sentido que o acionista majoritário, ele sabia que ele estava fazendo isso, porque está escrito aqui que o acionista majoritário tinha conhecimento disso, então foi uma ação intencional dele. Não é que ele não soube classificar, ou que ele tinha não tinha uma condição, ele tinha uma condição de incerteza que prejudicou o julgamento. Não, ele fez de forma intencional, ele queria fazer isso. Então, não é prudência. C.
Verificabilidade, como eu disse, né, chama capacidade de verificação. Alô, FGV, vamos atualizar o CPC 00 aí. Me chamem que eu atualizo para vocês. Tem até uma aula aqui no canal, tá? Um dos últimos vídeos que eu fiz aqui foi, a gente estudou todo o CPC 00. Então, se o examinador da FGV quiser estudar, assistir nos meus vídeos. Ó a petulância da cidadã. Mas se o elaborador de questões da FGV quiser estudar com as nossas aulas, tem uma aula aqui no CPC, sobre CPC 00, onde eu fiz aula comentada, e aí ele vai perceber que o termo que ele está usando está desatualizado, tá? Enfim. Conforme o CPC 00, então, a capacidade de verificação ajuda a garantir aos usuários que as informações representem de forma fidedigna os fenômenos econômicos que pretendem representar. Capacidade de verificação significa que diferentes observadores bem informados e independentes podem chegar ao consenso, embora não há acordo necessariamente completo de que a representação específica é representação fidedigna. Não é sobre isso a questão, né? Então, realmente a representação fidedigna, letra D, até porque é a única característica qualitativa fundamental entre as alternativas. E representação fidedigna quer dizer que, para ser representação perfeitamente fidedigna, a representação tem 3 características. Ela tem que ser completa, neutra e isenta de erros. O acionista, ele foi neutro? Não, né? Ele queria tirar vantagem da situação e por isso ele já sabia, como o próprio enunciado diz. Deixa eu pegar aqui o enunciado. Essa questão aqui é a questão número 12. Ele fala lá que o acionista majoritário tinha conhecimento disso, o que resultou em prejuízo de bilhões de reais. Ele fez porque ele quis fazer. Ele tinha conhecimento. Ou ele sabia, mas ele não tomou providências a tempo, né? De qualquer forma, a informação não está neutra e não está isenta de erros, porque tem um erro. Então, o que está afetando aqui afetou a representação fidedigna. Gabarito, letra D.